Então, bem-vindos. Primeira reunião da retina da USP, 7 de março de 2024. A gente vai começar com a apresentação de um caso clínico pela Fernanda Dourado. A Fernanda é fellow de segundo ano. Fernanda? Boa noite a todos. Sou Fernanda, fellow do serviço. Gostaria de agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio pela ajuda na condução do caso, elaboração dos slides, e também aos doutores Daniel Amotti e Paulo Dandara. Nosso caso é de uma paciente do sexo feminino de 18 anos, negra, que vem encaminhada ao nosso ambulatório com uma queixa de rotina. Ela negava qualquer antecedente oftalmológico pregresso e estava em uso de fibrato. Ao exame oftalmológico, apresentava acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos, não apresentava nenhuma alteração significativa em segmento anterior, e vou mostrar os exames de fundo de olho da paciente. A gente fez alguns exames complementares, vou deixar a retinografia para o final. Então, começando com a autofluorescência de fundo, focada no polo posterior, a gente consegue perceber que a paciente não tinha nenhuma alteração nesse exame. E isso se mantinha no exame de autofluorescência de fundo de grande angular. O exame de angiografia fluoresceínica também não evidenciou nenhuma alteração, tanto nas fases precoces dos dois olhos, quanto nas fases tardias. Também realizamos um ACTA, em que na segmentação dos plexos, a paciente também não apresentava nenhuma alteração. Porém, quando realizamos o OCT, a gente consegue perceber que o OCT da região macular e um corte foveal, a paciente Mas, apresentava... Fernanda, eu acho melhor você não descrever, porque o propósito aqui é a gente descrever as Tá bem, alterações, entendeu? tá bem, tá bem, tá bem. Tá dando muita moleza aqui, Tá bom, doutor Sérgio. entendeu? Então, esses Então, são... aí, continuando, pode continuar, sem descrição. Você tem os OCTs estruturais, pode continuar. Tá bom. E o OCT num corte na arcada temporal superior. Bom, e com esses exames iniciais, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Então, perfeito. Então, olha, quantos anos tem a paciente, 18. Fernanda? Então, a paciente jovem, eu quero ver quem descreve alterações eventuais nesse OCT. Eu acho que você pode mostrar o outro, deixar no outro OCT, hein, Fernanda? Isso, tá? Ah, então, a Fernanda já descreveu, né? Não era, né? Mas descreveu, olha, uma autofluorescência normal, uma angiografia fluorescênica normal e um OCTA normal. Quer dizer, aparentemente, os vasos estão normais, certo? Mas a gente está mostrando aqui porque ela deve ter uma alteração. E ela tem alteração aqui nesse OCT que eu queria que vocês descrevessem. Quem que pode começar? Se alguém que não tiver com o microfone aberto, como o André, por exemplo, e quiser participar, é só escrever no chat aqui, eu leio, tá? Então, André, você quer começar? Você quer que alguém Claro. comece? André, o que você É, acha desse caso? Tem uma é, dica. Ela está tomando fibrato, tá? fibrato, né? Depois eu ia perguntar do fibrato, mas tudo bem. Ah, não, assim, tirando o OCT, como a Fernanda já descreveu, os demais exames normais, o que chama atenção nesse OCT? Primeiramente, parece que a plexiforme externa e interna ali, próxima à fóvea, uma reflectividade um pouquinho maior do que o normal. E a gente vê esses pontos hiperreflectivos mais evidentes na retina interna, né? Isso. Na camada de células ganglionares, né? Hã? Eu não sei se ela está tomando esse fibrato por alguma situação de hiperlipidemia, A ah, gente, por enquanto, não sabe. por enquanto não sabe. Mas não sei se esses pontos hiperreflectivos na camada interna eles coincidem com os vasos Uhum. retinianos, né? Poderia ser algum material intravascular e teria relação com esse uso do fibrato. Tá. E, André, você vê que eu tenho uma outra característica nesses pontos hiperrefletivos. Eles têm uma imagem hiporrefletiva logo abaixo deles, né? Exato, faz Eles uma têm que sombra, bloquear a né? luz aí, né? Ótica, Tem né? Uma sombra ótica. uma sombra ótica, você tá vendo? Fernanda, você quer passar o próximo para a gente ver, identificar melhor? Tá vendo? Uhum. A imagem Aí fica aqui. mais evidente, né, nesses grandes vasos, né? Isso. É. Então, o que o André chamou a atenção é que tem alguma coisa diferente que está acontecendo com esses vasos, né? Aí, se a gente imaginar, se a gente seguir no corte e seguir detalhadamente, a gente vai ver no corte lá em cima que essa imagem está passando, cada uma dessa imagem hiperflexiva, oblíqua, são os vasos, né?
Quando o corte passa mais oblíquo no vaso, ele fica um pouquinho mais largo, que é a última imagem. Quando o corte é mais vertical, o vaso fica um pouquinho menor, que é esse primeiro da esquerda. Mas essas quatro imagens hiperrefletivas, com sombra ótica abaixo, são vasos. Só que eles estão hiperrefletivos e não é para estarem, né? Só para Então, abrir um pouquinho, Cleide, aham. Fala, Cleide. só para abrir um pouquinho para diagnóstico diferencial, Aham. ela tem, então, na mácula, né, mais fácil da gente ver, tem o que a gente pode chamar de foco hiperrefletivo, né, e tem classificações para eles, né, então, tem aqueles que são micróglia ativada, que aparece no diabetes e em algumas outras doenças vasculares, com algum componente É. inflamatório, que eles não têm sombra embaixo e medem menos do que 30 micras. E quando Aham. eles são maiores do que isso, eles podem ser precursor de exudato duro, eles Uhum. podem ser microaneurisma, e nesse caso, o formato deles, esse formato mais vertical, e depois quando a gente vê o fato dela tomar fibrato, e depois quando a gente vê que o corte passando em cima do vaso, o conteúdo do vaso é altamente hiperrefletivo, aí que Aham. sugere, eu não sei o diagnóstico, mas assim, me parece que isso daqui é uma grande quantidade de lípide aí dentro do vaso, né? Isso. De alguma coisa Então, muito densa, né? é, Vou dizer então, lípide, mas Uma você- lipemia é. mais. isso, então, você e o André descreveram a lesão que ela tem, porque é difícil a gente imaginar e podia passar despercebido, porque a gente não mostrou a retinografia, que é a imagem mais óbvia da gente fazer o diagnóstico. A gente queria fazer o diagnóstico, a Fernanda quis fazer o diagnóstico pelo OCT, que é mais complexo. Então, e vocês notaram exatamente isso. Quer dizer, o conteúdo hiperrefletivo é conteúdo maior de triglicéride aí dentro, né? E essa condição tem um nome, lipemia retinitis, que o André comentou, e que a Fernanda vai detalhar. Agora, a E os Fernanda, vasos devem ser branquinhos, né? mais rosinhas, né? É, E até branquinhos, dependendo do nível de triglicéride, pode ser é. totalmente branco, né? E então é isso mesmo, ótimo, excelente. E ela toma fibrato porque é uma forma de você baixar a triglicéride, ela deve ter uma alteração genética para ter essa predisposição de triglicérides extremamente elevado. E a Fernanda vai comentar dose de triglicérides de alterações fundoscópicas e vai mostrar o restinho das alterações aqui, tá bom? Então, se tiver alguma questão, é só colocar no chat. Fernanda, você quer continuar? Sim. Então, as imagens que a gente reservou para o final são realmente as retinografias da paciente. Então, a gente consegue perceber que na retinografia focada no polo posterior, os vasos não têm uma alteração tão significativa. Agora eu posso descrever, né, doutor Sérgio? Posso. Deve, agora deve. Mas quando a gente olha os vasos que emergem das arcadas, né, os vasos que fogem um pouquinho do polo posterior, a gente consegue perceber que eles têm realmente uma coloração diferente. E isso ficou muito mais evidente no exame de retinografia de grande angular. Então, a gente consegue ver exatamente esse aspecto dos vasos mais esbranquiçados em periferia e média periferia, e os do polo posterior dela ainda são relativamente polpados. E esse aspecto é simétrico. Acontece de forma igual, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Então, aqui seria só um resumo realmente dos exames, mas o diagnóstico já foi feito. Agora, só uma observação, não sei se é só impressão, mas assim que eu bati a foto, o olho no OCT, eu tive a impressão que as plexiformes têm uma reflectância aumentada ali, perifoveal, assim. Eu acho que o corte foi um pouquinho inclinado, foi oblíquo, viu? Entendi, Eu acho que entendi. deve ter sido isso. Concordo com você com as alterações, mas eu acho que talvez seja o corte mais oblíquo do OCT, porque eles não têm nenhuma outra alteração. Eles podem ter oclusão venosa, a Fernanda vai descrever, mas outras alterações na retina neurosensorial aí, normalmente a gente não tem. É, Então, acho que é só inclinado mesmo, porque a uhum, plexiforme externa, ela tem até o aspecto denteado, que é quando a gente pega no oblíquo, dá até para diferenciar o que que é a camada de Henle do resto da plexiforme, né? Acho que é só o corte inclinado mesmo. isso, tá. Mas é um bom comentário, André, para a gente fazer o diferencial, certo? E, Fernanda, no fundo de olho, no wide field, isso faz um diferencial com um quadro de isquemia retiniana, né?
Então, se a gente não está bem informado, não sabe desse diagnóstico, a gente pode achar que ela está com os vasos obliterados, fechados, que ela tem uma vasculite, por exemplo, né? Apesar de É não um ter, embainhado, né? Parece né? muito embainhado, né? Mas não é, só o conteúdo, tem muito triglicéride e a coloração muda. E parece que o vaso fica esbranquiçado, mas não é. O vaso está perfundido, e o triglicéride que faz essa mudança de cor. Fernanda, você quer continuar a tua apresentação? Sim. Então, além dessa da retinografia que a gente reservou para o final, ela também tinha uma história patológica pregressa. Então, essa menina, ela tem 18 anos e ela já teve 5 episódios de pancreatite aguda graves com necessidade de internação hospitalar. E ela tem um diagnóstico de hipertrigliceridemia desde a infância. Então, como ela tem esses níveis séricos muito altos, os médicos da pediatria que a acompanhavam solicitaram um teste genético no contexto da infância para tentar diagnosticar se ela tinha alguma síndrome genética. E realmente ela tem uma mutação no gene LPL e que acaba acarretando na deficiência da lipoproteína lipase. E como essa lipoproteína ela faz parte do metabolismo dos triglicerídeos, eles se acumulam, aumentam o nível sérico e justificam esse quadro todo da paciente, a hipertrigliceridemia, a pancreatite aguda recorrente e a lipemia retinalis. Pode continuar, doutor Sérgio? Pode continuar, Fernanda, pode. Então, quando examinamos, nós optamos por solicitar novamente os níveis séricos de triglicerídeo para paciente. Então, essa foi a amostra no momento da coleta, que aparentemente o sangue tinha uma coloração normal. Porém, no laboratório, eles fazem a centrifugação da amostra para avaliar realmente a bioquímica e todos os aspectos que são solicitados. E a amostra dela ficou com essa coloração mais rosa, né? Em tom arroseado, digamos assim. E o pessoal do laboratório descreve isso como uma amostra de aspecto lipêmico. Então, o valor referente a essa amostra de triglicerídeos foi acima de 1.505 miligramas por decilitro. Esse é o máximo, o valor máximo que o laboratório conseguiu fornecer, mas que provavelmente é bem acima disso. Ela tinha uma dosagem prévia de novembro do ano passado, que era de 1.200 miligramas por decilitro, então isso mostra que ela descompensou novamente da doença de base dela. Lembrando que a referência para a idade é abaixo de 90 miligramas por decilitro. Então, com isso, a gente conclui, né, o diagnóstico de lipemia retinalis, que é consequência da hipertrigliceridemia severa. E para a gente definir essa condição, o paciente tem que ter acima ou igual a 2.000 miligramas por decilitro de triglicerídeos. E isso vai ser consequência de alguma situação, tanto primária, que geralmente são as mutações genéticas, as síndromes genéticas, ou secundária a alguma doença sistêmica descompensada, como diabetes mellitus, ou consumo excessivo de álcool, disfunção renal e hipotireoidismo. Quando a gente pensa em síndromes genéticas, tem que lembrar da deficiência da lipoproteína lipase. E essa enzima, ela hidrolisa os triglicerídeos que estão nas lipoproteínas. Então, se ela está deficiente, eles se acumulam e isso leva a um aumento do seu nível sérico. Essa doença, essa desordem, ela é herdada de forma autossômica recessiva e ela é rara, com uma incidência de 1 a cada 1 milhão de nascidos vivos. Uma outra deficiência que é importante saber é a deficiência na ApoC2, que ela é, na verdade, um cofator da lipoproteína lipase. Então, o desfecho é bem semelhante, mas ela é menos frequente. A hipertrigliceridemia ela não vai manifestar apenas com a lipemia retinalis. O paciente também pode apresentar outras alterações oftalmológicas, como arco corneano, xantomas de íris e retina, xantelasma, humor aquoso lipêmico e a própria lipemia, que foi descrita pela primeira vez por Rai e colaboradores lá em 1880, em que eles perceberam que alguns pacientes com triglicerídeos elevados apresentavam os vasos retinianos com a coloração creme esbranquiçadas, a retina, em alguns casos, apresentava uma coloração diferente, uma coloração salmão, mas de forma impressionante, mesmo com tantos achados, eles apresentavam uma acuidade visual mantida. E o Rai, naquela época, eles não conseguiam entender ou pensar numa razão dessa mudança de coloração dos vasos. Então, alguns estudos e relatos de casos mais recentes em lipemia retinalis propõem a teoria de que os quilomicrons, que são as enzimas que transportam o triglicerídeo exógeno depois da absorção intestinal, eles estão cheios de triglicerídeos nesses pacientes. E com a luz, quando eles entram em contato com a luz, pode ocorrer uma dispersão.
e essa dispersão resultaria nessa mudança de coloração, tanto dos vasos quanto da retina em casos mais graves. Então, o aspecto, ele não é semelhante em todos os pacientes com hipertrigliceridemia. Isso varia de acordo com o nível sérico. Então, essa classificação é baseada exatamente nisso, na gravidade da hipertrigliceridemia do paciente e na consequência retiniana. Então, o grau 1, que seria o grau da nossa paciente, essa inclusive é a retinografia dela, seria o paciente que apresenta um nível sérico entre 2.500 a 3.500 miligramas por decilitro. E o que a gente pode observar são os vasos da periferia com a coloração alterada. Mas se o paciente tem um nível mais alto, entre 3.500 a 5.000, pode ter uma extensão desse acometimento para os vasos do polo posterior. E pacientes com casos ainda mais graves, com uma dosagem sérica acima de 5.000, vão ter, além da alteração em todos os vasos, inclusive do polo posterior, vão ter a coloração da retina alterada, para essa coloração em tom salmão, que seria por uma infiltração mesmo dos triglicerídeos. E, além disso, às vezes as artérias ficam com um calibre muito parecido, e é difícil de diferenciar. Então, quando a gente está diante desse paciente, é claro que a gente não vai se restringir apenas, né, à retinografia. É importante a gente fazer outros exames complementares. Apesar de que a avaliação multimodal na lipemia retinalis, ela não é muito rica, os exames não têm tantos achados. Então, a angiografia fluoresceínica, assim como na nossa paciente, ela geralmente não apresenta nenhuma alteração, a não ser que o paciente tenha alguma complicação associada, o que também não é muito frequente. Outro exame que geralmente é normal é a autofluorescência de fundo. E alguns relatos de caso descrevem alterações no head-free. Esse é super interessante, que é um paciente com diabetes descompensado. Então, a retinografia da esquerda, o head-free, desculpa, da esquerda, é no contexto do diagnóstico. Então, ele tem um triglicerídeo super elevado, tem quadro de lipemia retinalis. A gente consegue ver que os vasos mudaram a coloração, mudaram seu reflexo nesse exame. E o head-free da direita, a gente consegue ver a normalização da coloração dos vasos. Isso foi depois do controle do nível sérico. Os estudos eletrofisiológicos, eles são poucos descritos e pouco relatados nesses pacientes, mas o principal, que é mais citado, é o de Lu e colaboradores. Esse grupo fez um eletroretinograma no paciente com lipemia em 2008, e eles observaram que esse paciente apresentava uma redução de amplitude, tanto nas ondas A quanto nas ondas B, e uma semana depois do controle dos níveis séricos, o paciente já teve uma resolução desse aspecto do eletroretinograma. Então, a hipótese aqui seria também baseada um pouco na dispersão da luz. Então, talvez a dispersão da luz resultasse numa diminuição das respostas. E aí, como esses quilomicrons depois do controle sérico, eles diminuem os níveis de triglicerídeos que estão dentro deles, isso voltaria ao normal. Mas o exame mais importante é realmente o OCT. Então, como já foi comentado, os vasos, eles aparecem dilatados e hiperrefletivos com uma sombra adjacente. E, além disso, os pacientes também vão apresentar, de forma muito característica, esses pontos hiperrefletivos na retina interna, que também têm sombra adjacente, e eles podem representar duas situações diferentes. Tanto os capilares da microcirculação retiniana, que também vão estar repletos de triglicerídeos, tanto quanto o extravasamento mesmo de lipídio, que pode aparecer mesmo no parênquima e ficar com esse aspecto hiperrefletivo com a sombra adjacente. É importante saber que esses pontos hiperrefletivos, depois da resolução dos níveis séricos, eles podem persistir por até 3 meses. Então, ele não é um bom parâmetro para controle de resposta do paciente, porque mesmo com os níveis séricos normais, ele pode se manter até 3 meses. E um exame que é pouco relatado é o OCTA. Mas tem esse estudo super interessante de 2022, desse grupo, que eles quiseram entender por que o paciente tem tanta alteração vascular e ele mantém uma acuidade visual geralmente de 20/20, sem nenhuma repercussão visual. Então, eles pegaram os pacientes e fizeram 3 exames. Esses 2 exames iniciais, que são mais exames de pesquisa, para ver a oxigenação da retina e o fluxo nos vasos, e também um ACTA. Examinaram 7 pacientes com lipemia retinalis, sendo que 3 eram não tratados, então tinham recebido o diagnóstico no momento, praticamente. Outros 4 em tratamento, ainda com os níveis descontrolados, mas em controle. E compararam com 20 pacientes sem doença, 20 pacientes controle. E o que eles perceberam
foi que esses pacientes apresentavam um aumento do fluxo sanguíneo. E como a saturação do oxigênio ela é diretamente dependente do fluxo sanguíneo, a retina continuava com uma boa oxigenação. Então, eles acreditam que a visão satisfatória, a visão normal desses pacientes, seja uma consequência disso. Então, eles não sofrem hipoxemia ou nenhuma outra alteração que poderia repercutir numa baixa visão na vigência do diagnóstico ou a longo prazo. Então, eles retratam também os exames de ACTA dos pacientes, reforçando que os plexos vasculares estão intactos, e eles também referem a presença dos pontos hiperrefletivos. E aqui eles chamam a atenção que esses pontos eles estavam presentes tanto nos pacientes não tratados quanto nos tratados, mas eles não diferenciaram por quanto tempo esses pacientes trataram. Então, como a gente viu anteriormente, esses pontos hiperrefletivos, eles podem continuar por até 3 meses. Então, provavelmente esses pacientes já estavam em controle sérico, mas esse aspecto tomográfico ele pode persistir. Então, diante desse diagnóstico que a gente vai fazer, basicamente pelo aspecto fundoscópico e pelo nível sérico do paciente de triglicerídeo, a gente precisa encaminhar esse paciente para o tratamento. Então, a lipemia retinalis por si só, ela não exige o tratamento, mas a hipertrigliceridemia sim, porque o paciente tem risco de consequências sistêmicas. E dentre essas consequências estão hepatosplenomegalia, pancreatite, xantomas cutâneos, que podem inclusive repercutir na qualidade de vida do paciente. Então, o alvo inicial é diminuir o nível de triglicerídeo sérico para abaixo de 500 miligramas por decilitro, porque o principal risco é realmente o desenvolvimento da pancreatite aguda. E esse tratamento, ele vai ser baseado em 3 pilares. Então, o pilar inicial seria a restrição dietética. Então, o paciente é orientado, claro que com uma orientação nutricional, a diminuir a ingestão de gordura para apenas cerca de 10 a 15% da ingestão calórica diária. E balancear um pouco as refeições com aumento na ingestão de proteínas e carboidratos. A terapia medicamentosa associada é super importante, então ela é baseada principalmente no uso de fibratos, que são a medicação que consegue reduzir mais o nível de triglicerídeos séricos, em cerca de 50%, mas existem outros medicamentos que podem ser usados, como a niacina, que pode ser usada em monoterapia, mas ela consegue reduzir entre 30% a 40% do nível de triglicerídeos, e o ômega 3, que ele é usado apenas de forma adjuvante. As estatinas, elas também podem entrar na terapia medicamentosa, mas elas não têm um efeito direto na redução de triglicerídeos, mas sim pensando numa redução do risco de doença cardiovascular. E é claro que se o paciente tiver alguma doença associada, é importante a gente orientar a perda de peso, exercícios físicos e também redução da ingestão de bebidas alcoólicas. Então, apesar do aspecto chamar bastante atenção, o prognóstico desses pacientes é bom, eles mantêm uma boa acuidade visual, tanto no momento do diagnóstico quanto a longo prazo. Então, esse é o exemplo de um paciente que foi tratado, ele tinha ali uma lipemia grau 2, né, com acometimento dos vasos do polo posterior, com bastante alterações no OCT, e a gente consegue ver à direita, nas imagens C e D, a resolução do quadro com a persistência de alguns pontos hiperrefletivos, porque esses podem continuar após 3 meses ainda da resolução. Mas o aspecto dos vasos, ele melhora logo após a correção dos níveis séricos. Então, essa é a diferença do parâmetro de comparação com esses 2 pontos do OCT. Os vasos, eles melhoram rapidamente, mas os pontos, eles persistem por ainda 3 meses. Nem todos os pacientes vão manter essa acuidade visual satisfatória, porque alguns podem complicar. Os relatos na literatura são poucos os casos que evoluem com oclusão vascular, mas como é uma doença vascular que altera o lumen dos vasos, a oclusão vascular pode acontecer. Então, esses são os relatos mais citados. Esse de 2003, a imagem ficou ruim, porque é antigo, enfim, mas é uma oclusão de ramo. E esse relato de 2021, a retinografia, a gente consegue ver melhor o aspecto, né, das hemorragias difusas numa oclusão de veia central da retina e também a alteração na coloração dos vasos. E como a doutora Cleide falou, os pontos hiperrefletivos avaliados no OCT, existem diversos diagnósticos diferenciais. É claro que cada doença tem a sua característica, né? O aspecto do OCT da lipemia é bem diferente do que o evidenciado nesses casos,
mas é importante a gente lembrar que os pontos hiperrefletivos, eles acontecem em outras doenças também. Então, como a doutora Cleide falou, na retinopatia diabética, os pontos hiperrefletivos podem representar micróglia ativada, que é um sinal inflamatório. Isso também pode acontecer nas oclusões vasculares. Na DMRI e na distrofia retiniana, eles podem representar uma migração do epitélio pigmentado da retina, e isso significar um prognóstico pior para o paciente. Além dos diagnósticos diferenciais em relação ao OCT, é importante lembrar também do aspecto fundoscópico. Então, como o Dr. Sérgio também comentou, é importante lembrar das vasculites, esse embanhamento vascular, como a gente pode encontrar nos casos de Frosted Branch Uveitis, que ficam com esse aspecto esbranquiçado dos vasos. Existem diferentes causas que podem levar a esse quadro. E também os vasos fantasmas, pensando em um evento vascular prévio. Mas, claro, que o aspecto dos dois é diferente, a história do paciente também é diferente do paciente com lipemia. Mas é importante a gente sempre abrir o leque de diagnósticos diferenciais. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Excelente, excelente apresentação e discussão. Parabéns. Então, lipemia retinalis, tá? Revisto pela Fernanda Dourado. Agora, a gente vai fazer a imagem, para a gente fazer o diagnóstico pelas imagens. O Iago Bastos, que vai fazer a apresentação. O Iago é preceptor, da oftalmologia. E ele faz o fellow de primeiro ano de retina também. O Iago? Boa noite. Como o professor disse, meu nome é Iago Rocha Bastos, eu sou preceptor atual do serviço. Gostaria de fazer o agradecimento ao professor Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração dos slides. Bom, a imagem da semana é sobre um paciente de 35 anos, caucasiano, que refere que desde a infância apresenta uma visão ruim, pior no olho direito, e sem perda da visão de cores. De antecedentes pessoais, ele não tem antecedentes relevantes e a acuidade visual dele é conta-dedos 1 metro no olho direito e 20/20 do olho esquerdo, que é o que eu trouxe a imagem para vocês. Na biomicroscopia, nós não temos lesões dignas de nota e o fundo de olho do olho direito tem uma lesão mais severa do que esta e áreas de fibrose submacular e nasal superior ao disco. Bom, essa então é a nossa imagem da semana. Gostaria de abrir para discussão. Muito bom. Então, alguém quer fazer os diagnósticos diferenciais aqui desse tipo de lesão, esse tipo de atrofia na região macular? E depois, eventualmente, caracterizar qual delas pode se encaixar melhor nesse paciente? Esse, então, é o olho bom dele, né? Esse é o olho bom dele, tem um de visão apesar dessa lesão. Sim, sim. E o outro olho, Cleide, tem uma lesão mais avançada, então Certo. tem conta-dedos de visão. Bom, a primeira coisa que a gente pensa é uma retinite por Isso. tóxico. No nosso meio é super comum, um olho Aham. pegando a mácula, outro não. Mas o interessante é que aí, a gente, apesar de 20/20, o tamanho da lesão, a gente esperaria algum grau de palidez de papila, pelo menos superior e inferior, onde tem as fibras que vão chegar onde tem essa cicatriz, e ele não tem, né? Outra coisa que eu Cleide, poderia... é difícil toxicogênita com essa lesão com 20/20. Não, Muito então, difícil. é praticamente impossível, só Isso, por uma questão de prevalência no nosso meio. isso. Outra coisa é a gente pensar numa distrofia, né? Eu nunca vi nenhum caso, só vi de livro, mas tem aquela distrofia da Carolina do Norte, que tem... Me parece que não é assim, é uma caldeira, né? Na verdade, tem uma depressão da mácula, as camadas da retina estão relativamente preservadas, mas é um aspecto no fundo de olho que parece uma choroitinite, mas ela seria macular, teria uma visão muito baixa nos dois olhos. E Hum. aí parece que tem além da lesão central, ela tem uma fibrose subretiniana ao redor, não é? Então sugere que teve algum processo inflamatório, vascular, que andou e cicatrizou. Então acho que precisaria um pouco mais de exame para ir para frente. Tá, então, para resumir aqui, isso poderia ser uma sequela de um processo infeccioso ou inflamatório, certo? Poderia ser Isso. uma distrofia, né? Uhum. E algum outro diagnóstico diferencial? O pessoal quiser participar, não tiver microfone, pode falar pelo chat aqui, tá?
E daí, então, pensando numa distrofia, enquanto vocês não falam nada, eu vou falando. A gente pode pedir uma avaliação de outros familiares para a gente ver se tem alguma prevalência dessa lesão em outros componentes da família para ajudar no diagnóstico. Eventualmente, se isso for positivo, a gente vai ver se tem um espectro de apresentação para facilitar o nosso diagnóstico ou até pedir um teste genético para concluir mais adequadamente, tá? É... Iago, esse paciente não é brasileiro, né? Não é brasileiro, Não professor. é da Tá. Carolina do Norte? É a surpresa de zero Então, pessoas, né, doutora Cleide? A senhora. Hã? mas Cleide, você sabe que foi descrito na Carolina do Norte, no começo dos anos 70, mas a descendência americana e irlandesa que carrega esse gene, entendeu? Então, falam Carolina do Norte porque ele foi descrito na Carolina do Norte, mas é Exatamente. difuso de origem americana, dos norte-americanos e dos irlandeses, tá? Aqui no Brasil tem pouco imigrante vindo da Irlanda e mesmo dos Estados Unidos. Como isso é incomum, né? A chance de ter aqui é muito pequena. Então, como a Cleide falou, é muito mais fácil a gente ver uma lesão dessa e achar que é tóxico congênita, né? Do que pensar numa distrofia macular da Carolina do Norte. O Iago vai falar mais para frente, mas, Cleide, tem um espectro de apresentação. Então, tem lesões muito pequenas e lesões maiores como essa. Sim. Isso é uma condição que pode preservar a visão. Você tem uma dica é essa: você tem um paciente com uma alteração que fala, esse paciente tem 20/200 de visão. Não, ele tem 20/20. Isso preserva a visão. E um dado que o Iago falou no começo, você não tem alteração de visão de cores. Em geral, nas distrofias outras, você tem alteração de visão de cores, né? Então, são Sim. duas dicas aqui para pensar na distrofia. A gente está vendo uma distrofia. Agora sim. Eu comentei Né? naquele, se fosse uma coretinite inflamatória, eu esperaria que tivesse algum grau de palidez. E nessa doença, na distrofia da Carolina do Norte, as camadas estão preservadas, né? Só que elas estão rarefeitas. E aí acho que até justifica porque que a papila dela tem coloração normal, né? Embora eu não conheça sobre essa distrofia, mas acho que deve ser por esse motivo. O Eu ACT também. mostra que as camadas estão lá, né? Eu também aqui, de todos os casos que eu vi no HC fora, eu não vi nenhuma, nenhuma família com essa patologia. Então a gente conhece de livro, mas é interessante a gente colocar isso como um diagnóstico diferencial das outras alterações que a gente vê com mais frequência, né? Iago, você quer continuar? Vamos lá. Aqui eu trouxe o heredograma do paciente. Esse é o nosso paciente de destaque, mostrando que ele tem antecedente familiar de quadros clínicos semelhantes. Aqui eu trago para vocês a angiofluorescenografia, o OCT, o OCTA do paciente dividido nos plexos e um resumo do caso. Um homem de 35 anos, caucasiano, com baixa de visão desde a infância, conta dedos 1 metro do olho direito, de visão no olho esquerdo e na biomicroscopia não tinha achados relevantes. O Thiago, é interessante, né? Porque você olha, mesmo o OCT, é difícil imaginar que esse paciente tenha 20/20 de visão, né? Então, como a Cleide falou, você tem uma perda da retina sensorial grande, perda da córnea capilar e você preserva só os vasos grandes da coroide, né? E na anjo, aqui embaixo à esquerda, a gente vê, olha, tem uma hipoperfusão, você não tem retina, e mesmo a coroide está hipoperfundida, você só vê umas linhas dos vasos maiores da coroide, da Haller, né? E você não tem circulação capilar aí, né? A gente vê nosso CTA direito, certo, Iago? Então, Exato. continua aí. Como eu disse, né, surpreendendo zero pessoas, a doutora Cleide citou o diagnóstico do paciente. Esse é o artigo que nós usamos para pegar os dados do paciente e o diagnóstico é de distrofia da Carolina do Norte. Posso partir para a revisão, professor? Pode fazer a revisão. Vamos lá, então. Os aspectos gerais da doença da distrofia macular da Carolina do Norte é que é uma herança autossômica dominante com penetrância completa, e um outro exemplo de doença com penetrância completa é a neurofibromatose, ou seja, os pacientes que apresentam essa condição, essa alteração genética, vão apresentar em alguma fase da vida alterações no fundo de olho.
Ela é uma doença não progressiva e decorre por conta de uma mutação no DNA não codificante encontrada no locus MCRD1 do cromossomo 6. A clínica, como o professor comentou, 30% dos pacientes vão ser assintomáticos, 30% vão ter uma deficiência visual central leve, 30% uma deficiência visual moderada, e o restante vai ter perda visual severa, mas mesmo assim é rara e, em geral, ela está relacionada com o aparecimento de membrana neovascular. A acuidade visual sem correção não tem, desculpem, a acuidade visual não tem uma correlação direta com a aparência da lesão e a perda visual é estável, a não ser que haja neovascularização. A visão de cores, em geral, não está alterada, que é um quadro que é comum em outras distrofias. Na classificação, a gente pode ter desde uma drusa central pequena ou intermediária, no grau 1, até drusas confluentes ou uma lesão viteliforme central, e, por fim, lesões centrais profundas que vão em direção à coroide e à esclera. Em todos os estágios, pode haver fibrose retiniana decorrente de neovascularização, que é o exemplo deste nosso paciente que apresentava no outro olho fibrose submacular decorrente de uma membrana cicatrizada. Nos exames complementares, a lesão mais comumente ocorre na região temporal da mácula, que pode levar à presença de fixação extrínseca. Pode estar presente também perda auditiva, mãos em garras, e o diagnóstico pode ser confirmado por sequenciamento genético do DNA. E o ERG de campo total e o eletrooculograma, em geral, estão normais. Em relação aos diagnósticos diferenciais, no nosso meio a gente tem sempre que destacar a toxoplasmose congênita, como a professora Cleide citou, mas também as distrofias viteliformes, a DMRI, a maculopatia de torpedo, a distrofia de cones e a degeneração retinocoroidal bifocal progressiva. Em relação ao tratamento e o prognóstico, a gente vai usar anti-VEGF em caso de membrana, e, em geral, essa doença não é progressiva. Essas foram as referências utilizadas. Eu gostaria de convidar todos a seguirem o Instagram da Retina USP e o YouTube, onde ficam salvas nossas aulas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem também no Instagram. Obrigado. Ótimo, Iago, parabéns, tá? Ótima imagem, ótima apresentação, excelente, parabéns. Muito A gente obrigado. Nada. E a gente vai continuar apresentando o artigo. Esse artigo é muito, muito interessante. É um artigo para vocês aí, residentes, estudarem. Ele faz uma revisão de todos os biomarcadores em OCT de várias patologias diferentes. As patologias de interface vitreoretiniana, de DMRI, de diabetes, de oclusão venosa, de uveites e de outras, né, toxicidade, etc. Então, eu acho que para vocês que querem rever o OCT ou aprenderem melhor o OCT, é interessante usar esse artigo como uma base de estudo. E daí, cada referência que ele faz, por exemplo, membrana epirretiniana, vocês vão na bibliografia e acessam, vocês podem acessar a imagem normal do OCT. Qual que é a dificuldade única que eu vi nesse artigo? As imagens são um desenho para representar melhor o que eles querem mostrar, né? E aí eu pedi para o Arthur, e o Arthur teve um trabalho gigantesco para fazer isso, junto com muitas desses desenhos, ele colocou o OCT original, para vocês terem uma ideia melhor. Mas é um artigo imperdível, é um artigo para levar com base de estudo para vocês aprenderem inúmeras lesões no OCT, e o artigo, então, vai ser discutido pelo Arthur Amorim, que é R2. Arthur? Perfeito, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur de Pinha Amorim, sou residente do segundo ano aqui do serviço e queria fazer um agradecimento ao doutor Sérgio, que me ajudou na confecção dos slides, na revisão. E, assim, agradecer a oportunidade, porque é um artigo muito interessante para estudar, para poder revisar. Ele é muito didático. Então, acho que vai agregar bastante na reunião. Vamos lá. O OCT é uma forma, né, de obter imagens não invasivas da retina em pacientes vivos,
são cortes transversais de alta resolução que auxiliam nos diagnósticos e nos tratamentos. E vários novos biomarcadores foram incluídos recentemente na literatura. Então, o artigo pegou 37 desses e resolveu ilustrar, fazendo a correlação clínica e os achados de OCT. Esse é o artigo, já é desse ano, de 2024, e ele já começa dividindo em grupos de categorias que vão ser estudadas. São as desordens da interface vitreomacular, DMRI, as doenças uveíticas, doenças relacionadas à toxicidade ou a condições sistêmicas, as desordens do espectro paquicoroide, algumas desordens vasculares e miscelânea, que vão ficar no final. Eles pegaram e revisaram tudo publicado no PubMed e no Google Scholar antes de julho de 2022. E eles fizeram ilustrações representativas para poder retratar essas condições estudadas. A ilustração, ela é boa, é muito didática, mas às vezes falta um pouquinho da correlação realmente como é o ACT real. Então, em alguns casos mais selecionados, a gente resolveu incluir o ACT real logo depois. Ele começa elucidando um ACT normal, macular centrado pela fóvea, e começamos as doenças da interface vitreomacular pela membrana epirretiniana, que no estágio 1 ainda mantém uma depressão foveal normal, as camadas têm os limites muito bem definidos, a depressão foveal é preservada. Em alguns casos, essa depressão foveal pode ser um pouco mais rasa do que em pacientes normais, e já dá para ver uma camada hiperrefletiva se formando na superfície. O estágio 2 já existe a perda da depressão foveal com um esticamento da camada nuclear interna. E a MER já fica na membrana epirretiniana, já é mais facilmente identificada e as camadas ainda se mantêm muito bem diferenciadas. Algo que a gente já começa a perder no estágio 3, em que existe uma ectopia das camadas internas e existe essa hipo ou hiperrefletividade da nuclear interna até a plexiforme interna, principalmente na região foveal. E essa presença dessa camada interna ectópica é um fator prognóstico negativo para as cirurgias de retina, porque os resultados pós-operatórios são piores, assim como a acuidade visual prévia dos pacientes já é pior. E a gente chega no estágio 4, em que existe uma indistinção das camadas retinianas. Não existe mais depressão foveal e existe uma ruptura das camadas da retina. Ele tem todas as alterações que o estágio 3 apresenta, mais essa perda de diferenciação. E é o pior prognóstico pós-operatório. E aqui tem alguns OCTs reais elucidando esses 4 estágios da membrana epirretiniana. Dá para ver no segundo esse esticamento da nuclear externa, a ectopia das camadas internas e, por fim, uma desordem completa das camadas retinianas. Passando para a próxima, ele estuda o pseudoburaco macular, em que, classicamente, a membrana epirretiniana vai poupar a região foveal, e esse buraco ele é causado por uma contração centrípeta da MER. A diferenciação do tecido foveal é o que diferencia esse quadro dos buracos lamelares. Existe um espessamento mais difuso da retina, com essas bordas foveais bem íngremes, bem verticalizadas. Pode existir alguns microcistos na nuclear interna, mas não é uma condição obrigatória. O buraco lamelar tracional ele consiste de uma separação da nuclear externa e da plexiforme externa, com uma zona elipsoide muitas vezes intacta. E como o EPR não está alterado, a visão desse paciente geralmente é boa, de forma um pouco surpreendente em virtude das alterações de OCT. E ele correlaciona com essa aparência de bigode. O buraco lamelar degenerativo já apresenta uma cavitação mais larga, que se estende até as camadas externas. Nesse momento, a elipsoide já está rompida. Existe essa elevação foveal que eles compararam com o aspecto de cartola. E 96% desses casos são relacionados à proliferação epirretiniana. Temos um ACT real mostrando como seria essa alteração degenerativa do buraco lamelar.
O próximo é o cotton ball sign, que é uma alteração que acontece por uma hiperrefletividade mais arredondada, porém borrada, entre a zona elipsoide e a zona de interdigitação. Existe uma relação entre essa alteração e as forças de tração internas na fóvea. Uma tração suficiente vai levar a uma piora da acuidade visual. No primeiro momento, não necessariamente essa acuidade visual vai estar prejudicada, mas esse sinal é um importante preditor dessa possível piora de acuidade. Então, tem uma importância de conseguir identificar essas alterações previamente. Assim como o foveal crack sign, que é uma linha vertical hiperrefletiva bem no centro da fovéola. E essa linha, ela precede a formação de um buraco macular nos pacientes que foram submetidos a uma vitrectomia posterior, principalmente para descolamento de retina regmatogênico. E essa linha também vai preceder a formação de uma membrana epretiniana parafoveal. Eles mostraram que em 100% dos casos em que foi desenvolvido buraco macular depois de uma vitrectomia por DR, eles conseguiram identificar esse foveal crack sign previamente. Então, é um importante preditor. Já é o início da separação das camadas da retina, só que ainda está muito sutil. Aqui um OCT real que ilustra isso. Entrando agora no espectro das alterações do DMRI, a gente começa com a tubulação externa da retina, que é principalmente nos casos de DMRI neovascular, e também ele é visto na neovascularização coroidal, na atrofia gerata e no pseudoxantoma elástico. É uma ramificação tubular, circular ou ovoide, com um lúmen hiporrefletido, hiporreflexivo e bordas hiperrefletidas. Existe um rearranjo dos fotorreceptores secundário à lesão desses fotorreceptores e à degeneração do EPR. E essa alteração, o interessante é que ela não é responsiva ao anti-VEGF. Aqui também um OCT que ilustra isso, com as bordas mais hiperrefletivas, o centro hiporrefletivo. O próximo é o descolamento lamelar do EPR. Ele é associado a injeções intravítreas de anti-VEGF e, de forma curiosa, ele proporciona um menor risco de uma ruptura significativa do EPR, porque esse descolamento ele possui um efeito estabilizador. Então, essa vai ser uma banda hiperrefletiva presente nos DEPs vasculares entre o EPR e a membrana de Bruch, que está muito associado também com a alteração da fenda pré-coroidal, que também continua, que nesse caso já é num DMRI neovascular, é um espaço hiporrefletivo localizado entre a membrana de Bruch e o complexo fusiforme, e já tem um pior prognóstico visual, e nesse caso, ao contrário do anterior, um risco aumentado para a ruptura do EPR e uma hemorragia subcoroidal. O próximo é o sinal da cebola, que continua sendo um DMRI neovascular ou numa neovascularização coroidal tipo 1, e são bandas hiperrefletivas no espaço sub-EPR, por acúmulo de cristais de colesterol. Então, o OCT real é bem ilustrativo em relação ao desenho. O sinal da dupla camada, também nesse espectro do DMRI, da vasculopatia polipoidal coroidal e uma coriorretinopatia central serosa. Ele consiste numa fina camada refletiva abaixo de um EPR que está elevado. Ele representa a separação entre o EPR e a Bruch. A atrofia completa da retina consiste nos 3 achados, que são uma elipsoide e uma zona de interdigitação não visíveis de forma contínua. Existe um afinamento muito significativo da retina externa, porém o EPR, nesse caso, está intacto. E uma característica que ajuda a diferenciar esse quadro de atrofia completa da retina externa, em que o EPR não está acometido e o que o EPR está acometido, é que, nesse caso, existe uma hipertransmissão intermitente, que dá para ser observada na região da coroide. Ao contrário da atrofia completa que acomete o EPR, que vai ter uma transmissão mais homogênea, não vai ter aquela intermitência.
é um hipersinal coroidal maior do que 250 micrômetros, uma atenuação ou ruptura do EPR também maior que esses 250 micrômetros e uma degeneração da camada dos fotorreceptores sobreposta. No caso da DMRI, eles se referem à atrofia geográfica, em que há um afinamento da nuclear externa, perda da zona de interdigitação, da elipsoide e da membrana limitante externa. Passando agora para as pseudodrusas reticulares, esse caso o OCT real é bem interessante, porque o desenho não fica tão fidedigno. Elas são compostas parcialmente por células inflamatórias. No estágio 1, já existe um material hiperrefletivo difuso entre a elipsoide e o EPR, e esses depósitos eles são acima do EPR, e não sub-EPR, como seria numa drusa, por isso pseudodrusas, e são associados a um DMRI avançado, à distrofia macular de Sorsby, ao pseudoxantoma elástico e também à distrofia fóveo-macular viteriforme do adulto. O estágio 2. Já existe uma maior acumulação desse material hiperrefletivo, que altera o contorno e começa a distorcer a elipsoide. No estágio 3, é uma aparência mais cônica que penetra a elipsoide. Aqui temos um OCT real para ilustrar essas pseudodrusas reticulares. Dá para ver que são acima do EPR. Dentro do espectro das desordens uveíticas, a gente começa com o descolamento da camada bacilar. A camada bacilar consiste no segmento interno e externo dos fotorreceptores e existe uma separação do segmento interno da zona mioide e do segmento interno da zona elipsoide. E cistos intrarretinianos podem ter diversas partículas hiperrefletivas no interior deles. Na doença de Vogt-Koyanná-Arada, a base do espaço cístico pode estar ocupada por estruturas membranáceas distintas. A porção anterior vai ter uma banda hiperrefletiva e a porção posterior tem uma refletividade variada. Essa alteração e esse OCT são importantes no diagnóstico de doenças coroidais, entre elas o próprio Vogt-Koyanná-Arada, uma toxoplasmose corioretiniana, um DMRI neovascular e central serosa. No placoide sifilítico, existe uma perda aguda da elipsoide e o EPR espessado com várias elevações nodulares. Em alguns casos, existe a perda da limitante externa, somado ao acúmulo de fluido subretiniano e áreas de hiperrefletividade na coroide. No OCT real dá para ver bem essas alterações, essas nodulações na camada do EPR. Esse próximo, o sinal da nuvem de chuva. Eu achei esse muito interessante também. Ele inicialmente foi descrito em casos de endoftalmite endógena por Cândida, mas depois perceberam que, na verdade, é um agregado fúngico que provoca uma sombra acústica posterior. Então, ele não fica limitado nesses quadros fúngicos apenas por Cândida. E o OCT real é bem fidedigno ao ilustrativo. A sombra acústica posterior tampa completamente todas as camadas da retina. O sinal do tridente. Inicialmente também foi descrito em pacientes com neovascularização coroidal e, no início, acreditava-se que esses casos eram causados por causas inflamatórias apenas, mas depois foi percebendo que não existe essa especificidade em relação à inflamação. São projeções hiperrefletivas que se assemelham a uns dedos de luva, às pontas do tridente, que se originam da área de neovascularização coroidal ativa e podem se estender verticalmente até a retina externa. A imagem real também se assemelha bastante. Nas desordens por toxicidade, o primeiro é o sinal do disco voador, que inicialmente foi descrito em pacientes com retinopatia por hidroxicloroquina, e em que o segmento interno da elipsoide está ausente na região perifoveal, porém presente na região foveal, assim como há um afinamento da nuclear externa nessa região perifoveal. E a depressão foveal pode ser afetada, pois as estruturas da retina interna estão localizadas mais posteriormente em direção ao EPR. A retinopatia por inibidores MEK é muito similar à central serosa no aspecto de OCT. Existe um acúmulo de fluido subretiniano entre a zona de interdigitação e o EPR. Esses inibidores MEK são usados para tratar vários cânceres. E essas alterações causadas, elas podem ter alguns formatos diferentes. O mais comum é esse formato de cúpula, que está nesse OCT,
mas também pode ter um formato mais ondulado, um formato que eles falam em caterpillar, né, que seria aquela segmentação do corpo da lagarta. E aqui um OCT real, que se assemelha bastante à central serosa. As desordens por doenças sistêmicas, nelas temos os nódulos coroidais, que são uma proliferação das células de Schwann concentricamente ao redor de um axônio na coroide. E é um critério diagnóstico para neurofibromatose do tipo 1. 82% dos pacientes com neurofibromatose tipo 1 apresentam esses nódulos coroidais. Então, é um critério tanto específico quanto sensível para essa doença. Só que a ilustração do que os autores do artigo colocaram são como se fossem umas proliferações concêntricas, mas os cortes de OCT, na verdade, não existe tanto essa região mais arredondada. Às vezes o corte pega de uma forma um pouco mais alongada, não tão fácil de ser distinguida. Nas desordens por doenças sistêmicas ainda, temos o sinal da agulha, que são alguns depósitos na superfície de pacientes com amiloidose ocular, principalmente pós-vitrectomia. Perceberam que 80% dos pacientes que têm amiloidose ocular e uma vitrectomia prévia tinham esse sinal OCT. No OCT real, é um sinal bem mais sutil do que no desenho, mas é bem específico dessa doença também. Entrando nas desordens do espectro paquicoroide, as alterações que a gente consegue notar são o espessamento coroidal importante, com algumas elevações irregulares do EPR, existe a dilatação de grandes vasos coroidais na camada de Haller e atenuação de coriocapilares. E diversas condições causam essas desordens paquicoroide. Uma central serosa, a síndrome paquicoroide peripapilar, uma epiteliopatia pigmentar paquicoroide, neovascularização paquicoroide, vasculopatia coroidal polipoidal e escavação coroidal focal. Dentro desse espectro, existe o padrão em borda de pincel, que também se assemelha ao padrão da central serosa, e que existe o descolamento seroso da retina neurosensorial, que leva à separação do EPR em relação ao segmento externo dos fotorreceptores. Isso gera um acúmulo de produtos residuais que foram gerados por esses próprios fotorreceptores e não foram fagocitados pelo EPR pela separação. Então, se esse segmento dos fotorreceptores permanecer espesso, o paciente vai desenvolvendo uma baixa acuidade devido a essa acumulação desses depósitos subretinianos. Aqui uma imagem para poder ilustrar. O próximo é o sinal do colar de pérolas, que são relacionados a desordens que envolvem exudação, então uma retinopatia diabética exudativa, o DMRI exudativo, uma oclusão de veia central da retina, macroaneurismas arteriais retinianos e doença de Coates. Eles são pequenos pontos hiperrefletivos contínuos que se alinham com a parede interna de espaços cistoides na plexiforme externa. Então, é bem organizado o formato contínuo desses pontos hiperrefletivos. No espessamento retiniano difuso, existe um edema esponjoso da retina por acúmulo de líquido intrarretiniano, principalmente nas camadas retinianas mais profundas. Essa alteração é muito associada ao edema macular diabético, ao edema macular cistoide e ao descolamento seroso da retina. Passando para a desorganização da retina interna, existe uma impossibilidade de distinguir essas camadas da retina interna, em particular, os limites da nuclear interna, da plexiforme externa, das células ganglionares e da plexiforme interna na região foveal ao OCT. Esse nível de desorganização é um fator prognóstico em diversas doenças, incluindo o edema macular diabético, uma oclusão venosa central e NAMER. Microcistos da nuclear interna. Eles podem estar presentes em pacientes com membrana epirretiniana após vitrectomia e é um fator prognóstico negativo para a acuidade visual desses pacientes no pós-operatório. Eles são observados em condições sistêmicas que levam ao edema macular, então, edema macular diabético, MER, oclusões vasculares, também em casos de glaucoma primário de ângulo aberto e alguns casos raros de esclerose múltipla.
e eles não respondem a corticoide intravítreo, ao contrário do edema macular cistoide, e não necessariamente indicam um edema macular. As manchas retinianas hiperrefletivas, que ficou muito florido nessa ilustração deles, são pequenas lesões puntiformes brancas presentes nas camadas internas e externas da retina. Podem estar em olhos saudáveis, mas elas são mais abundantes em DMRI, retinopatia diabética, oclusão venosa central. Além disso, os pacientes com diabetes sem retinopatia diabética também podem ter. Elas, se encontradas em pacientes com edema macular diabético, normalmente elas reduzem a acuidade visual e elas são responsivas a tratamento com corticoide intravítreo e anti-VEGF, mas não se sabe ainda a significância clínica dessa resposta para a acuidade do paciente. Entrando na maculopatia média aguda paracentral, a PAM, elas indicam uma isquemia ao nível dos plexos capilares profundos intermediários. São lesões placoides hiperrefletivas que surgem da nuclear interna. E essas lesões, elas iniciam como hiperrefletivas e depois evoluem para a atrofia daquela camada retiniana. Patologias retinianas que afetam a vasculatura são associadas à PAM. Então, uma oclusão arterial central da retina, uma oclusão venosa central da retina, retinopatia falciforme, retinopatia diabética e a retinopatia de Pucher. E, nesse caso, tem um ACT real que ilustra um pouquinho essas lesões placoides. E aqui, achei interessante que a doutora Elisa Miranda me cedeu essas imagens de um paciente pós-vitrectomia dela que tinha PAM. E dá para ver de forma bem definida a evolução dessas lesões placoides hiperrefletivas que vão desenvolvendo atrofia e as camadas da retina são menos percebidas nos dias do pós-operatório. Ainda nessas ordens vasculares, a neuroretinopatia macular aguda são lesões avermelhadas escuras em forma de cunha, principalmente ao redor da fóvea. E suspeita-se que essa patogenia envolva uma isquemia do plexo capilar retiniano profundo. Existe um afinamento e uma hiperrefletividade da nuclear externa e uma ruptura da elipsoide. Pode ainda ter uma hiperrefletividade da plexiforme externa também. Aqui fica mais ilustradas essas alterações. Entrando no último grupo, nas miscelâneas, a gente começa com o sinal do ômega 1, que é um tecido hiperrefletivo formando o formato de ômega. Essa alteração é limitada posteriormente pela plexiforme externa e acontece em pacientes com amartoma de retina e EPR. É raro, mas ajuda a diferenciar esse amartoma combinado de uma MER. Aqui um ACT real com essas alterações, que se limitam até a plexiforme externa. A telangiectasia macular é um quadro em que consiste na ruptura da elipsoide, existe uma cavitação da retina interna e externa e a membrana limitante interna como uma cortina que cobre o topo dessa cavitação. As patologias que levam à formação de complexos neovasculares anormais e perda de visão central estão relacionadas com a telangiectasia macular. Aqui dá para ver a banda contínua na superfície, acima da cavitação. E, por fim, o sinal do ômega 2, que é um acúmulo de hiperfluorcarbono no espaço subretiniano. Então, se eles estiverem acumulados no espaço subfoveal, a remoção tem que ser feita para evitar danos de longo prazo para os fotorreceptores. São algumas bolhas em formato de cúpula, como dá para perceber nesse OCT. A conclusão do artigo é que esses novos biomarcadores estão sempre sendo descobertos e cada vez mais possuem potencial diagnóstico e prognóstico, além de valor preditivo para diversas alterações, como vimos que algumas alterações têm valor prognóstico para as doenças, valor prognóstico para um cenário pós-operatório, ou até mesmo para fechar diagnósticos de doenças sistêmicas dos pacientes apenas com base no aspecto do ACT. É isso. Se tiver Excelente. alguma dúvida, podem Arthur, encaminhar. o artigo não é muito longo, né? A gente poderia imaginar, mas é um artigo muito denso.
né, Arthur? Então você vê Sim, várias ações, o Arthur foi nas referências biográficas pegar as imagens de OCT real para a gente ver. Às vezes as ilustrações do artigo não são perfeitas, né? Então, ah, mas assim, a gente vendo o OCT, eu acho que a gente consegue ver melhor. Estão pedindo para você mostrar de novo o nome do artigo. Essa publicação agora nesse mês no Retina, tá? isso, vou Mas colocar é aqui. isso, tá? Esse é o nome do artigo. Fotografa a tela e vocês vão ver no Retina agora, desse mês, tá? Então Isso. é. Apesar de ser um artigo bem denso, ele não é tão extenso. Então Não, é bem tranquilo para estudar, para para acompanhar. estudar as referências todas da primeira descrição, das descrições posteriores, então é bem didático, como o Arthur apresentou aqui. Mas eu acho que a tua apresentação foi mais didática ainda que o artigo. Parabéns, Agradeço, doutor Sérgio. Obrigado. parabéns, parabéns, ótimo. Agora a gente vai finalizar com o caso cirúrgico, e quem vai apresentar é o Fábio Gomes, que é fellow de segundo ano da Retina. Então, Fábio, Boa noite, pessoal. Tudo bem? boa noite. É, Gostaria de parabenizar o Dr. Arthur por a apresentação excelente do artigo e gostaria de agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio pela orientação na apresentação, Dr. Leandro Cabral pela orientação sobre o caso cirúrgico, o Dr. Pedro por ter me orientado no intraoperatório da cirurgia e a doutora Carolina Martinez pelo acompanhamento do paciente pré-operatório. Dando início ao caso, uma paciente do sexo feminino, 63 anos, que acompanhava no Hospital das Clínicas por conta de uma baixa acuidade visual progressiva no olho direito, já fazia 6 anos, de antecedentes pessoais. Ela tinha diabetes do tipo 2 há 20 anos e apresentava-se com acuidade visual de 20/400 nesse olho direito e 20/200 no olho esquerdo. Ao restante do exame não apresentava nenhuma alteração digna de nota. E aqui a gente tem a retinografia de grande angular desse olho direito e o OCT do olho direito. Bom, resumindo, uma paciente do sexo feminino, 63 anos, com essa queixa de baixa acuidade visual do olho direito há 6 anos, com essa retinografia, o seguinte OCT. Eu gostaria de abrir agora para discussão. Quais seriam os cuidados, especificações no pré-operatório dessa paciente e no intraoperatório? E qual seria uma ordem para abordagem do caso? E no peeling da membrana, se faria alguma técnica diferente, algum outro cuidado? Tá, perfeito, perfeito. Fábio, como na imagem a gente vê uma proliferação fibrosa, que deveria ter sido uma proliferação fibrovascular na arcada temporal superior e nasal superior, certo? Essa Certo, proliferação que ela tem, a gente vê no OCT, essa tração, essa esquise que ela tem na mácula secundária à tração, é por essa membrana, é por essa proliferação fibrovascular, mais fibrosa do que vascular aqui, certo? Então não é uma certo. membrana retiniana idiopática, isso veio A secundário, gente mas não, consegue ver, a gente consegue né? ver até uma distopia da região macular dela para a região superior devido a essa tração. Exatamente. Ela ainda tem uma fragmentação da zona elipsoide, quer dizer, me explica a visão que ela tem, quer dizer, puxa vida, é um caso. E uma paciente com 63 anos, né, e diabetes há 20 anos, quer dizer, não é para ter isso, né? Não é para ter, se Uhum. ela tiver cuidado adequado. Mas o André e o Hélio querem comentar aqui, 2400 de visão, quais os cuidados pré e intraoperatórios? E intraoperatório, principalmente, é você manter a pressão de perfusão baixa, né? Porque você pode isquemiar mais a retina dela no paciente com essa. E, qual a linha que vocês usariam para fazer assim, né? Secar a hialóide, depois de secar a membrana, secar a tração, separar o vítreo anterior do posterior. Vocês querem comentar? Posso É, comentar? Oi, oi, Hélio, Sérgio. Hélio, depois pode tudo bem? começar, mas fala depois, em seguida, tá? Tá ótimo. Eu falo, não. Eu falo na sequência, desculpa, não entendi. É que pode falhou. falar, Hélio, pode falar. Você, em seguida, o André faz o comentário dele. Tá bom. Bom, um cuidado que eu também tenho nesses pacientes no pré-operatório é ver se está bem controlada a retinopatia diabética, se tem algumas áreas de hemorragia ou neovascularização. Eu gosto de tratar antes de fazer a abordagem. Eu confesso que
Eu tento entrar no olho o mais frio possível. Aparentemente está com o olho frio, né? Mas é um cuidado que eu tenho no pré-operatório, para ver se tem algum. Às vezes uma angiografia ela pode me nortear bastante como que tá, qual é a situação da região macular, qual o prognóstico, né, de perfusão e também da periferia, né? Se tem prognóstico, eu entro para tratar. Aparentemente, até pelo ACT, sugere que esteja bem e que eu acho até que você comentou da retina externa na região foveal, apesar das áreas de retinosquise, eu acho que até eu fico até mais animado de abordar. Parece que tem uma atração, mas eu acho que a retina externa ali na região foveal, principalmente nessa imagem de OCT que tem nessa tela aí, eu fico animado. Já tive pacientes com essa imagem que evoluíram bem. Eu acho que tem uma Concordo. chance, tem uma chance. Não é um caso fácil, mas... E aí, cirurgicamente, eu gosto de fazer aquela circuncisão, né? Primeiro eu faço a circuncisão, injeto triancinolona e faço a circuncisão do vítreo, né? Com muito cuidado eu trabalho aí para fazer o descolamento do vítreo nesses pacientes. Eu confesso que a abordagem ela é bem delicada e eu vou passo a passo mexendo no vítreo sem descolar e com auxílio da triancinolona, né? Tentando clivar as áreas de tração, né? Estudo um pouquinho o ACT, porque o ACT é uma arma que a gente tem para a gente saber aonde fazer a abordagem inicial no pré-operatório, né? Para entrar um pouco mais tranquilo durante a cirurgia, para ver onde são os pontos de tração. E aos poucos eu vou fazendo a clivagem. Aí a abordagem eu tento não tracionar muito a região macular, apesar da esquise, eu tento fazer uma tração da periferia, por isso que eu faço a circuncisão, né? Eu tento pegar as áreas de tração da periferia para a região central, né? Tentando tracionar o mínimo possível a região macular, né? De uma forma bem delicada, e não tracionando da região da fóvea para a periferia, né? Essa é mas é um passo a passo delicado. Eu acho que é no intraoperatório que a gente vai vendo como vai evoluindo. Mas eu acho que o primeiro passo de fazer a circuncisão e começar a trabalhar, eu uso bastante triancinolona aí, né? E eu não me preocupo tanto com a remoção da membrana limitante, já que tem uma distorção grande aí da retina, nesses casos, a não ser que a tração seja bem considerável e mereça isso. Eu não, no final da cirurgia, eu não esteja contente, aí se tiver um componente tracional ainda, eu posso corar com um membran blue e aí mexer na limitante. Mas confesso que nesses casos eu tento não mexer tanto, porque a célula de Miller aí ela já está bem afetada com a retinosquise, então é uma coisa que eu tomo cuidado também. Basicamente, acho que nesse primeiro passo da descrição, acho que era mais ou menos isso. Perfeito. André, você quer comentar? Você quer enfatizar alguma coisa que foi falada ou falar alguma outra? Eu acho que eu complementaria só reforçar essa questão da avaliação pré-operatória. Eu acho que ter o OCT, não só aí da área macular, mas também da área das trações, é útil no planejamento, né? Provavelmente foi feito, mas não foi só colocado, né? Mas ajuda você a planejar e programar as áreas de dissecção, enfim, os vales. Isso é bastante útil no intraoperatório. E as etapas é basicamente isso no DRT, é separar primeiro a periferia da parte posterior, né? E depois tentar fazer a dissecção dessas trações tangenciais. Eh, Você pode fazer isso com vitreófago, você pode fazer uma dissecção bimanual, utilizando uma tesoura, uma pinça, enfim. E com relação ao peeling da limitante, aqui eu acho que talvez ah, você não vai conseguir fazer um DVP aqui do polo posterior, né? Provavelmente, né? Para evitar uma tração dessa arcada superior. Então, acho que de repente você vai precisar lançar mão da triancinolona, do azul brilhante, para tentar pelo menos remover essa hialoide posterior e provavelmente removendo essa hialoide posterior com uma pinça, como se estivesse fazendo um peeling,
provavelmente deve sair junto à limitante interna, né? Então não me preocuparia tanto com a limitante interna, mas eu tentaria remover essa hialoide ou membrana EPI que está uma forma de uma placa aí sobre a mácula, né? E eu acho que essa seria a última etapa depois que fosse feita a segmentação das trações. Perfeito. O Cabral quer falar, eu não sei se está aberto o microfone dele. Acho que tá, Sérgio. Você me ouve? Não. Ah, tá aí sim, sim, tá tranquilo, pode falar. Não, então, o que eu queria complementar é que para a indicação de casos de descolamento de retina tracional é bem difícil às vezes, né? E esse é um caso que é uma indicação que não é tão óbvia assim na minha cabeça, sobretudo porque a gente não está vendo o que está acontecendo com o outro olho. É frequente que, sobretudo nessa época pós-pandemia, que as filas ficaram grandes, da gente ver casos bastante crônicos e estáveis. E nesse caso aqui a gente tem essa tração superior e um buraco lamelar degenerativo secundário à retinopatia diabética tracional, né? Então, com essa visão de 20/400, eu não sei o quanto que a gente vai ajudar essa paciente fazendo essa cirurgia, que é uma cirurgia que tem um potencial iatrogênico grande. Eu sempre gosto de ver o outro olho, tentar analisar se o quadro está estável, se não está estável, para que a gente possa é, indicar. Porque isso aqui, se você tiver alguma rotura e não conseguir tirar toda essa tração, você transforma um caso estável num caso óleo de silicone dependente e muitas vezes com uma visão pior do que essa paciente está nesse momento, né? É, então, assim, sempre acho que vale a pena também ver o outro olho e ver se essa paciente já está assim há muito tempo. Se tiver assim há muito tempo, de repente não vale a pena mexer. Em termos de técnica cirúrgica, uma vez que você começa uma cirurgia dessa, aí você tem que remover todas as trações, como já foi falado, né? Então, eu acho que fazer aquela circuncisão da hialoide posterior é o que geralmente eu faço. Eu sempre me armo de um chandelier, porque se eu precisar fazer a dissecção bimanual, ou o chandelier já está instalado, ou pelo menos ele está na sala. Você precisa ter um instrumental adequado, tesoura, pinça, para, se você precisar fazer uma dissecção bimanual, você ter isso aí disponível. Às vezes, com os vitreófagos mais modernos, com small gauge, e cortes muito rápidos, você consegue dissecar esses tabletops, mas às vezes você não consegue. A limitante interna, eu não ficaria muito preocupado, eu até fico temeroso de tirar essa limitante interna nessa região foveal, de não causar um buraco de espessura total eventualmente na manipulação, mas às vezes a gente joga o azul, muitas vezes para conseguir um edge, né, um limite para você conseguir fazer o peeling dessas membranas que muitas vezes não são tão visíveis. Mas acho que o principal aí é essa dissecção, tentar ser o mais cuidadoso possível, provavelmente dissecção bimanual, sobretudo nessa região nasal superior, para tentar evitar a rasgadura, né? E completar a panfoto se necessário, apesar que eu já acho que é um caso que já está mais fibrótico, né? Do que fibrovascular. Sendo mais fibrótico, acho que o anti-VEGF prévio não é tão necessário quanto um caso que tiver mais ativo. E esses casos tipo 2 já mais idosos, eles não respondem tão bem quanto os tipo 1 por conta, muitas vezes, de ter uma circulação não tão boa. Então, acho que o resto já foi comentado, Sérgio, mas é o que eu queria falar, sobretudo da indicação da gente. É difícil indicar esses casos de DRT, Concordo, né? concordo, perfeito, perfeito, excelente. Fábio, então essas são as considerações então do Leandro, do Hélio e do André. Você quer mostrar o que foi feito? Você quer falar do outro olho? Que o Leandro perguntou, o outro olho Sim, tinha sim. O outro visão. olho, paciente é 20/200, tá? Também tem umas áreas tracionais, só que esse olho direito era o pior olho da paciente, com piores áreas de trações. Estavam O resto, já cometendo a mácula. tá, tá bom, tá bom. Então esse é o pior olho da paciente, certo? Uhum, sim. Tá. Você quer mostrar o que você fez, então? E, bom, dando sequência, conforme os comentários feitos pelos professores, eu entrei com o Dr. Pedro para abordar esse caso. Iniciamos fazendo a segmentação da hialoide anterior para posterior e fazendo a circuncisão posterior para isolar todas as membranas, tá? Feito toda a segmentação, a gente começou pela região inferior, onde tinha áreas de menores trações, e fazendo toda a segmentação das áreas para a gente conseguir realmente remover
a tração que estava ali nessa região inferior. Agora, com a pinça delimitante e com a ajuda da iluminação, realizando uma contrapressão, a gente consegue retirar essa membrana. Aqui com o vitreófago, com um corte controlado, a gente consegue também retirar e a gente parte para manipulação superior. Iniciamos a segmentação da área de tração, tomando bastante cuidado com a retina que a gente consegue observar posteriormente. Feita a segmentação, muitas das trações a gente conseguia remover com o vitreófago, tá? Mas muitas áreas, principalmente nessa região mais superior da arcada temporal, estavam bem aderidas. E aí a gente passou o chandelier e teve que fazer manobra bimanual. A gente começou com a pinça de membrana e o vitreófago, e depois com pinça de limitante e a tesoura, tá? Nessa área a gente está tentando retirar e a gente vê que está bem aderido e troca para manual com com a pinça de limitante e a tesoura. Aí agora sai toda a região de tração. A gente a gente aspira toda a hemorragia que foi causada por conta da cirurgia, tá? Parte para corar essa região macular com azul brilhante. A gente conseguiu corar a membrana limitante e decidimos por realizar o peeling. Aqui ficou um pouquinho escuro por conta da câmera, né, nesse momento, mas a gente conseguiu fazer o peeling. Partimos para realizar o shaving da base vítrea. Fizemos uma troca fluido-ar, a retina assentou bem. E, por fim, realizamos o laser 360 nessa paciente, completamos a panfoto e optamos por deixar com óleo de silicone nesse caso. Aqui a gente consegue ver o acompanhamento com 3 meses de pós-operatório, tá? Essa é uma retinografia de grande angular, a paciente melhorou a acuidade visual de 2400 para 20/100 e a gente tem aqui o ACT pós-operatório dessa paciente da região macular. Então, Fábio, a gente vê que desapareceu completamente a esquise que ele tinha, né? Aquela esquise Sim, traço, né? a retina Ah, assentou bem, né, professor? bem. Nessa região. Mas a zona elipsoide, a zona de interdigitação, que é os fotorreceptores da região macular, eles já estavam bem alterados, né? Ah, eu acho que eu não sei o quanto que a remoção por isso a remoção da limitante interna é um pouco controversa, é interessante. Para tirar a tração como você tirou, para ficar bem sem tração nenhuma, eu acho que não tem como tirar toda essa tração grande se você não tirar a limitante. Uhum, Você limitante, o que tiver de resíduo de membrana epiteliana sai junto com a limitante. O problema é que tem algumas descrições, você tirar a limitante, você tem uma atrofia de retina externa ao longo do tempo, sabe? Então, por isso certo. que tem controvérsia de tirar a limitante ou não. Então, você fica entre um pior resultado anatômico se você não retirar e talvez um pior resultado funcional. É difícil, isso não é muito claro. Queria que o André, o Leandro e o Hélio comentassem isso. É uma controvérsia aqui é a remoção da limitante interna. Isso já foi discutido, eles já falaram, mas eu queria que eles enfatizassem isso, porque nesse caso aqui é importante. Se você não tirasse, você não teria esse resultado anatômico. E é difícil a gente saber o quanto que isso pode ter afetado a função visual. Ele ganhou a função visual, né? Tinha 2400, foi para 2100, ganhou 3 linhas. Eu queria que eles comentassem isso, Fabio. Então, essa é uma questão que está bem na crista da onda de debate, né? Porque se você pegar artigos em que o follow-up seja mais curto, de 6 meses, um ano, os artigos vão mostrar que você tem que remover a membrana limitante interna, porque você tem menos proliferação pré-retiniana, etc., né? Se você pegar artigos com um segmento mais longo, de alguns anos, aí começa a aparecer essas atrofias que você está falando, né, Sérgio? Então são coisas mais tardias e nesse caso não foi a remoção da limitante interna que ocasionou isso. Eu acho que é a cronicidade do caso, né, que essa paciente tinha, né. Nesse momento dessa cirurgia, eu acho que era mais importante era remover essa tração para você resolver anatomicamente um caso desafiador.
O que às vezes é difícil quando você tem a retina muito tracionada é que ela fica edemaciada e às vezes esse peeling pode ser mais iatrogênico do que um peeling numa situação de cirurgia macular, né? Mas eu acho que foi tudo muito bem conduzido, ficou muito bem anatomicamente. Eu teria removido essas membranas pré-retinianas da melhor forma possível. Se precisasse tirar a limitante, tirasse a limitante. Um outro ponto, perfeito. Um outro ponto, talvez o Hélio e o André possam comentar, é o seguinte: o uso de antiangiogênico no pré, porque teve sangramento, né? Fábio, quando você Teve dissecou, a sim. gente ficou com hemorragia, né? Você não usou antiangiogênico pré, usou? Chegamos a fazer sim, 3 dias antes. 3, 3. para evitar a contração desse tecido todo e fazer uma ruptura iatrogênica, né? Então, eu Sim. não sei se o André e o Hélio querem fazer um comentário sobre o uso de antiangiogênicos, se eles usam em todos os pacientes, tendo certeza que você vai operar até entre 3 e 7 dias depois, para evitar contração maior. Vocês querem fazer algum comentário aqui? Para DRT, eu acho que é quase sempre bem-vindo, né? Torna a cirurgia mais segura em termos de sangramento intraoperatório, diminui também o risco de sangramento pós-operatório, né? E a gente não comentou, acho que na primeira parte do caso, mas o antiangiogênico, nesse caso, eu acho que é bem-vindo, sim, também. Embora as trações parecessem mais fibróticas do que vasculares, né? Ainda assim, teve o sangramento, né? Provavelmente, se não tivesse tido o antiangiogênico, teria tido um sangramento ainda um pouco maior. Concordo, André. A impressão inicial, pelo menos aqui na retinografia, é que tinha pouco neovaso, tinha muita fibrose, né? Mas você vê que na dissecção a impressão é outra, né? Tinha neovaso e sangrou. Aí, outra controvérsia aqui é o tamponamento, que aqui foi tamponado com óleo de silicone. Se você faz algumas rupturas iatrogênicas, eu acho que não tem outra forma, acho que você tem que colocar o silicone. O silicone tem um efeito de toxicidade, né? E se você usar por pouco tempo, esse efeito é menor. É, Fábio, eu queria assim que você comentasse por que você usou o silicone e depois o Hélio, que tá faltando um comentário dele, comentasse sobre tamponamento no final dessas cirurgias, tá? Ô, Sérgio, deixa eu só complementar. Uma coisa que pode ajudar também nessas fibroses é fazer uma angiografia fluorescente no pré-operatório, que às vezes você consegue visualizar mais se tem neovascularização ou não, né? E eu confesso que eu uso um pouco disso para ver se tem neovaso ou não, porque o sangramento pela tração também ele pode acontecer, né? Quando você está tracionando o tecido, lógico que você vai tomar o cuidado o máximo possível para tracionar o mínimo, mas a angiografia fluorescente pode ajudar. E eu acho que completar uma fotocoagulação, você via que tinha áreas que poderiam ser completadas. Eu confesso que eu faço uma panfoto no pré-operatório, entro com o olho mais frio possível, né? E eu faço a panfoto e, se necessário, tomar cuidado com as áreas de tração que a gente já viu aquelas trações de arrancamento, né? Quando você faz o antiangiogênico. Então, se eu faço uma angiografia fluorescente e vejo que não tem tanto neovaso, se não tem neovaso no tecido, eu confesso que eu só com a fotocoagulação, eu já fiz pacientes só com a fotocoagulação sem fazer o antiangiogênico, mas o antiangiogênico realmente veio para ficar, né? É só uma observação sobre a angiografia fluorescente no pré-operatório. Tá? E sobre o tamponante. Sobre o tamponante, eu acho que tem que estar bem seguro. Ele manipulou a região inferior ali. Eu acho que você tem que tomar bastante cuidado quando você manipula a região inferior. Eu não consegui ver no vídeo direitinho. Você tem que estar bem seguro de que não tem buraco nenhum. A posição de cabeça, como já tem panfoto inferior, você vê que a região de manipulação que você fez é bem próximo da arcada. Eu acho que a possibilidade do gás existe aí mesmo, se tiver alguma ruptura. Você teria que manter o paciente em posição de cabeça, né? Mas vai da segurança do cirurgião na hora, né? Por uma ruptura superior não teria preocupação. Eu estando seguro de que todas as trações foram aliviadas, num caso como esse que você tem uma panfotocoagulação bem extensa na periferia e você vai trabalhar mais a região macular, você tem a possibilidade de colocar gás, né? Isso é uma boa discussão, mas
Se tivesse seguro, poderia colocar gás. Se você tiver seguro que todas as trações foram removidas, que está bem assentado, você poderia colocar gás num caso desse. Perfeito. Foi isso que Fábio, foi isso que o professor Hélio falou. Durante a manipulação, a gente não estava 100% seguro de que todas as trações tinham sido perfeitamente removidas e a gente optou pelo óleo de silicone por conta da segurança perfeito. do intraoperatório. Mas, Fábio, vocês não identificaram nenhuma ruptura que Não, pequena vocês tivessem gerado, porque eu vi a dissecção está muito bem feita. Você vê aqui no pós-operatório, né, a retina está toda assentada, temporal superior, nasal superior, né? E foi uma dissecção difícil de fazer, mas eu concordo com você, com o Hélio. Quer dizer, se você tem dúvida na dissecção que você tem, se você não tem segurança completa, você pode deixar o óleo e retirar, talvez, o mais brevemente possível, com 2 meses, você retirar, você reduz o potencial de toxicidade do silicone, né? Tem sim. alguma continuação aqui? Não, acho que você mostrou tudo, né? Até o terceiro mês, Não, assim, muito bem realizada. Fábio, parabéns para você, parabéns para o Pedro Braga, excelente a abordagem cirúrgica, tá? A técnica cirúrgica. Eu queria só obrigado, ver, professor. antes, Pode. se tem algum comentário final do Leandro, do André e do Hélio sobre esse caso, se caso semelhante, algum outro comentário. Não, acho que o tamponamento, sempre que a gente consegue gás é interessante, porque você agora vai ter que, além da toxicidade, né, Sérgio, no Sistema Único de Saúde, a gente agora tem que levar essa paciente em algum momento para o centro cirúrgico para remover o óleo de silicone, que às vezes é desafiador para a gente, né? Mas eu entendo, era um caso difícil, às vezes você não sabe se houve ou não alguma ruptura, você vai deixar o óleo, estabiliza, às vezes você também tem problemas com hemorragia, né? E o óleo de silicone acaba tamponando hemorragias. Então, dá para entender de usar óleo de silicone em casos selecionados, mas sempre tentando deixar com o gás, sobretudo quando é uma dissecção perfeita como essa foi. Certo, certo, perfeito, Leandro. Algum outro comentário? Não, Acho que perfeito. Acho que foi isso tudo. tá ótimo. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer a quem está assistindo. Depois, essas aulas todas vão estar gravadas no Retina USP no YouTube. Então, quem não assistiu, quem quiser rever, tá lá. Ah, Parabenizar o Fábio pela cirurgia que ele fez, espetacular. Tecnicamente, uma cirurgia brilhante, tá? Ele e o Obrigado, Pedro. professor. É isso, muito bom. Queria agradecer os comentários do Hélio, né, Primiano, do Leandro Cabral e do André Creus, no caso cirúrgico. Cumprimentar o Arthur Amorim, que fez uma apresentação do artigo brilhante, tá? Eu recomendo esse artigo para todos os residentes, para entenderem melhor as alterações, os biomarcadores de OCT. Agradecer o Iago, pela imagem da semana e os comentários da Cleide Machado e do André Creus, né, da distrofia macular da Carolina do Norte, e agradecer a Fernanda pela apresentação, Fernanda Dourado, pela apresentação do caso clínico e também os comentários aí da Cleide e do André. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Obrigado a todos aí, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Um abraço, tchau, tchau.